Começa agora mais um Semana 13, o podcast do PT. Aumenta o som e fiquem ligados nas notícias que marcaram a semana. Hoje vamos falar de um tema urgente, a educação no Brasil. E nossa convidada especial é a professora Bebel, presidenta da POSP e deputada estadual pelo PT de São Paulo. Bora lá para mais um Semana 13? Bora! Os últimos meses foram marcados por muita mobilização popular em rejeição às privatizações de Bolsonaro e cortes de verbas no ensino superior. Desde o início de seu desgoverno, tudo o que Bolsonaro fez foi bloquear recursos da área e esvaziar os principais programas educacionais criados nos governos do PT. Não foi à toa que a deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, questionou em audiência pública o ministro bolsonarista da Educação sobre esses cortes. Essa fala foi em maio desse ano, mas infelizmente continua bem atual. Vamos ouvir um trecho? É por isso que acontecerão manifestações enquanto os cortes não forem cessados, porque ninguém é idiota, para usar as palavras do presidente, para ficar assistindo a esse tipo de sucateamento acontecer. E os fundamentos apresentados para os cortes são totalmente contraditórios e não se sustentam. Um dos fundamentos foi a destinação de valores para a educação básica, mas os dados demonstram o contrário. O corte na educação básica foi de 2,4 bilhões. E o mais novo fundamento é, na verdade, uma chantagem. É o verdadeiro toma lá da cá. Vincula o cancelamento dos cortes com a aprovação da reforma da Previdência, sabendo que a reforma da Previdência sequer geraria algum impacto imediato, ou seja, o investimento da educação virou uma moeda de troca. Não é apenas o futuro dos estudantes que está ameaçado pelo desgoverno Bolsonaro. Nessa mesma ocasião, a deputada Natália ainda fez um alerta sobre a relação entre os cortes de verbas das universidades federais e o avanço da reforma da Previdência. Os ataques do desgoverno ameaçam todas as etapas de ensino, do básico ao superior, como no recente anúncio do corte na CAPES, a maior fonte de financiamento em pesquisa do país, além do congelamento de 2 programas voltados à erradicação do analfabetismo. Bolsonaro já anunciou mais de 6 bilhões de reais de cortes na educação. É um verdadeiro desmonte da área. Pois é, né, Marta? A situação é bem diferente da época quando o PT estava no governo federal. Para Lula e Dilma, a educação foi sempre prioridade. Porque para nós, este país só vai ser uma grande economia, uma grande potência e um país socialmente justo quando a educação chegar em igualdade de oportunidades a todos os jovens, a todos os homens e a todas as mulheres deste país. Ai, gente, que saudade desse tempo, viu? Quando a educação era vista como investimento, não como gasto. Os dados não mentem. A universidade pública chegou ao interior do país. Em todo o Brasil, graças ao programa Reúne, foram criados 173 campos universitários e 18 universidades federais. O número de matrículas duplicou de 2013 a 2014, de 505 mil para 932 mil. O número de professores universitários da rede federal também aumentou no período, de 40,5 mil para 75,2 mil. Nesse mesmo período, a lei de cotas incluiu mais de 150 mil negros e negras nas universidades. Com Haddad à frente do MEC, Ministério da Educação, também foi criado o ProUni. E até 2015, 2,55 milhões de pessoas tiveram acesso às universidades pagas. E pelo FIES, Fundo de Financiamento para o Ensino Superior Privado já existente, mas reformulado e fortalecido, foram 2,14 milhões de beneficiados. Olha só, gente, que diferença e que saudade, né? Em 2007, Lula e Haddad criaram o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, para avaliar a qualidade do ensino nas escolas públicas, e o Fundeb, um novo padrão de financiamento público para a educação. Vamos ouvir um trecho da professora Ana Estela Haddad, lembrando desse momento revolucionário da educação brasileira. Lembrando que Ana Estela, junto com Haddad, foi uma das idealizadoras do ProUni. Eu acho que já tem um conceito muito errado, que é esse governo considerar que a educação é gasto. A educação é o melhor investimento que um país pode fazer no seu povo, no seu desenvolvimento social, econômico, de todas as naturezas. Isso está comprovado, né? E eu fiz parte de um governo, tenho orgulho de ter feito parte de um governo que triplicou os investimentos em educação, desde a educação infantil até a pós-graduação,
que fez inclusão, que democratizou o acesso à educação superior, que se preocupou e criou um sistema nacional de avaliação da educação superior pela qualidade, que incluiu a educação infantil no processo educacional desde o 0 a 3, entendendo que você só vai chegar a uma boa alfabetização se você começar o processo educacional mais cedo. Enfim, dá para elencar. O professor Célio da Cunha, que é o maior especialista em educação do país, e declarou essa semana no INSPER, numa atividade sobre educação que ele participou, né, e considerou o período do presidente Lula e do Fernando como ministro como o melhor da história na educação brasileira. E nessa última terça-feira, 15 de outubro, celebramos o Dia do Professor, profissão símbolo de resistência de tempos tão sombrios e que vem sendo alvo de perseguição por parte do atual desgoverno. Como ministro da Educação, Fernando Haddad sempre reafirmou a valorização do professor. E eu tive a honra de, como ministro da Educação, resgatar o princípio de que os professores brasileiros deveriam ter um salário mínimo próprio, um piso nacional do magistério. Em 2007, eu encaminhei uma lei para o Congresso Nacional, que acabou aprovada um ano depois, e desde então nós temos um piso nacional do magistério. Para mim e para a Nistela, que somos professores, é um motivo de muito orgulho ter resgatado essa parte da história do magistério brasileiro e poder ter contribuído de alguma maneira para a valorização dessa profissão. E para falar mais sobre o assunto, convidamos a professora Bebel, presidenta da POESP, que é o Sindicato de Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, um dos maiores sindicatos da América Latina, e deputada estadual pelo PT São Paulo. Muito obrigada por participar aqui do nosso podcast, o Semana 13. A gente está bem feliz de conversar com a senhora, viu? Prazer, Marta. Prazer. Vamos lá, então? Satisfação. Marta, porque a gente quer conversar um pouquinho sobre essa educação, né? Que foi eleita como inimigo número 1, né, do Bolsonaro. Então, a gente tem umas perguntinhas aqui para fazer para a senhora, para a gente discutir um pouquinho sobre o que a gente tem que fazer para combater todo esse ataque e retrocesso proposto por Bolsonaro. A educação no governo Bolsonaro, como todos estão vendo, não só Bolsonaro, Dória aqui no estado de São Paulo. Sim, né? Bem complicado. Tem sido alvo de ataque. Ataque negativamente, na medida em que corta verbas da educação, né? Caminha na perspectiva de desvincular os recursos constitucionais para a educação, e isso vai significar um desmonte. Por exemplo, caso o Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que tem vigência até 2020, né? Ele não for reeditado, ou seja, o Congresso Nacional não aprovar, né, uma lei no lugar para que torne-o permanente, com certeza nós vamos ter um desmonte na educação básica. Voltando um pouquinho para Bolsonaro, que Dória é um aliado, né? Bolsodória, né? Ele tenta agora se desvincular, mas é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Por isso que eu fiz questão de falar dos dois. Não, com certeza. São aliados, né? Desmonte da educação. São aliadíssimos, aliás, a mesma linha, o viés fielmente conservador, né? Sim. Fielmente liberal, né? Ultraliberal, eu diria, né? E nenhum compromisso com a questão social, saúde, educação, Exato. Moradia. Mas Você viu, Lula, por outro lado... Habitação ele reduziu, Dória reduziu Sim. os recursos. Sim, né? Então, mas, por exemplo, algo. Com relação à educação, por exemplo, assim, o Lula sempre fala, né, que educação é investimento, não é gasto. Já Bolsonaro está cortando, já anunciou mais de 6 bilhões de reais em cortes, né? Por que você acredita que tem esse ódio contra a educação, assim? Porque parece que Bolsonaro elegeu, né, a educação como o principal inimigo número 1 da nação, né? Eu entendo que sim. E os professores, principalmente. Os professores. Sim. Não esqueça disso. Que ele estimula os alunos a gravar os professores na sala de aula. Ele diz o seguinte: se alguém falar de alguma coisa, manda para mim que eu tomo as providências. Isso é uma desautorização. Não é por acaso o professor hoje virou, né,
é uma coisa... A gente tem que ter uma campanha de valorização muito forte. Até a própria... Eu não posso citar a Globo como exemplo, mas de qualquer forma não está fazendo incorreto quando lança uma série, a Segunda Chamada, porque quer mostrar as agruras, depois deles combinarem, né, com o setor do mercado o tempo todo, né, e terem negado todas as lutas dos professores, as denúncias que nós fazíamos, agora a Globo está tendo que mostrar por dentro como é que é a vida da escola pública, né? Então, o Bolsonaro fez isso mesmo. E por que ele faz isso? Você fala, ele elegeu como inimigo. Eu acredito até que é um viés dele mesmo, é um viés de entender que a educação ela não pode estar dentro da esfera do Estado, né? O que eu estou querendo dizer? Então, desmontar a educação é a primeira coisa que ele quer. Porque desmontando a educação, entra o setor privado para cuidar, né? Então, está em curso, na verdade, uma privatização desde a educação infantil, né, até a pós-graduação. É isso que está em curso, né? E nós não podemos entender que desmonta para vender, né? Desmonta para vender, exatamente. E aí, por falar, inclusive, de privatização da educação, Bolsonaro tá lançando esse programa Futurice, né? Que nada mais é do que tentar privatizar as universidades públicas, né? Porque ao invés de garantir uma verba, como acontece na USP e na Unicamp, né? Que você tem uma verba que o Estado vai dar, uma verba fixa, e o que conseguir de captar de recursos fica para a universidade. Na verdade, é o contrário, né? O que você conseguir captar, o Estado tira a responsabilidade, né? Assim, basicamente o futuro se propõe é meio que isso, né, Bebel? Você comenta um pouquinho sobre isso, por favor? Comento, mas eu não vou comentar descolado também do Dória. Claro, não, tá? pode falar do Dória, mulher, que é o Bolsa Dória, né? Então vamos falar dele também. Não pode, não tem como. A cara está fazendo a mesma coisa aqui. O que foi a CPI das universidades, se não atrelar a concepção do futuro? É isto. Você desmonta para poder dar voucher e privatizar. E acaba com bolsas de estudo, acaba. Aliás, tem um deputado na comissão que questiona a autonomia universitária, que a gente conseguiu na Constituição de 88, né? Se cai a autonomia universitária, o Futurice tem uma vida mais tranquila, né? Por quê? Porque privatiza, porque, de certa forma, força os alunos a pagar mensalidades, né? E acaba entrando na chilenização da educação, né? Que desde, no Chile foi isso, privatizou tudo. Depois, quando a Michelet virou presidenta, ela acabou estatizando, começou um processo de estatização, né? Mas a gente não quer esperar acontecer isso. Nós vamos ter que fazer muito movimento. Aliás, temos feito muito movimento. Sim, com certeza. Muito movimento. Aliás, dia 15 de maio, por exemplo, foi um dia da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que o Weintraub fez um favor, né? Soltar aquela frase que ia cortar os recursos da educação, aí mais gente foi para a Avenida Paulista, estou falando de onde eu estou. E o Brasil todo parou. Sim, né? Foi bem grande. Contra os cortes da educação, né? E contra a reforma da Previdência, porque ela também tem impacto na educação, ela também tem impacto para a juventude. A saída, então, é essa, né? Ir pra rua lutar pelos nossos direitos, né? Porque senão o Bolsonaro já mostrou a que veio, né? Ele quer privatizar com tudo, acabar com esse conceito de educação que a gente tem, que Lula e Dilma promoveram também, de investimento e não de gasto, né? Então, é ir pra rua, né, Bebel? É ir pra rua e lutar para que os recursos sejam vinculados constitucionalmente, ter mais verbas para a educação contra o corte, né? E, ao mesmo tempo, lutar por um FUNEB permanente. A educação básica não, né? Ele não tem mais o que fazer.
Sim. É evidente. E essa semana foi dia dos professores e das professoras, né, Bebel? Eu queria uma mensagem, assim, para terminar a nossa entrevista, uma mensagem sua para esses professores e professoras que estão lutando contra isso, né, que estão sofrendo tanta perseguição, que mesmo assim estão lá na sala de aula, ensinando seus alunos e alunas, lutando por um futuro melhor para cada um e cada uma, né? Então, passa uma mensagem para esses professores e professoras, Bebel. Então, nesse mês da educação, que é outubro, né, sobretudo dia 15, que foi o dia dos professores, eu quero dizer o seguinte: nós não temos o que comemorar, nós temos o que manifestar, né? Isso é importante. E dizer que os professores são resistentes, porque apesar de tudo e contra tudo, eles estão nas salas de aulas, garantindo a educação para os filhos e filhas da classe trabalhadora. Aliás, nós somos uma categoria privilegiada nesse sentido, porque nós temos relação direta com a população 200 dias letivos. E isso potencializa mais a nossa luta. Por isso, Bolsonaro e Dória têm raiva da gente. Por isso, eles não querem valorizar. Eles querem fazer com que a gente desista. Mas a gente não desiste, a gente resiste. É isso. Muito obrigada, Bebel. A entrevista foi ótima. E é isso, querido. Um beijo e até a próxima. Até a próxima, Marta. Beijão. Obrigada, bem. Obrigada. Prazer falar com você. Tchau. Quer saber mais sobre os programas educacionais desenvolvidos pelos governos do PT? Então visite nosso site www.pt.org.br e saiba mais. A semana começou com mais reviravoltas no processo que causou a injusta prisão política de Lula. A Operação Lava Jato usou denúncia contra Lula para abafar crise entre o golpista Michel Temer e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Deltan Dallagnol tentou manipular a opinião pública, mudando a data da acusação sobre o sítio para tirar o foco do escândalo. Por isso, a defesa de Lula recorreu para que o TRF4 inclua nesse processo a perícia e a análise das mensagens reveladas pela Vaza Jato, que mostram as irregularidades cometidas pelos promotores da Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro contra Lula. Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara, reforça o caráter criminoso da Lava Jato denunciado pelo The Intercept Brasil. Um dos momentos de maior fragilidade do Ministério Público Federal, naquele episódio da JBS, quando veio a público que o procurador Marcelo Miller, que era uma espécie de 02 do Janot, havia atuado como agente duplo e recebido da JBS, enquanto procurador, para que a delação pudesse acontecer. Aquele momento, o que faz Dallagnol, Carlos Fernando? Isso está no grupo. Eles resolvem antecipar a denúncia da questão do sítio, né, em Atibaia, para, segundo eles, criarem uma distração. Tirarem das manchetes o tema da JBS, o tema da venda da delação. Então vejam vocês, é um esquema criminoso, é um jogo combinado com a imprensa, com os escritórios de advocacia. E tudo isso vai mostrando para o Brasil que o Lula nunca teve direito a um julgamento justo. O Lula foi vítima de uma trama perversa, de um projeto de poder e de enriquecimento ilícito. E a luta por Lula livre não para. No domingo, dia 13 de outubro, aconteceu o ato Justiça para Lula na Avenida Paulista. Milhares de pessoas se reuniram contra a prisão injusta do presidente. A manifestação reuniu lideranças de diversos partidos políticos e organizações, entre elas Fernando Haddad, Guilherme Boulos e a presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, que deixou uma mensagem por Lula livre. Vamos escutar um trechinho. De apoio a uma decisão do presidente Lula e é um ato também de esclarecimento à sociedade sobre essa decisão, dele não ter aceitado o regime semiaberto e continuar lutando por um processo em que ele possa provar sua liberdade, um processo que tenha um juiz isento e que tenha justiça. E o que mais você precisa saber? A Central Única dos Trabalhadores convoca ato para o dia 30 de outubro em Brasília, por soberania, direitos e empregos. E olha só, os ricos no Brasil pagam 32% a menos de impostos do que os ricos que vivem nos países do G7, grupo que engloba países mais industrializados do mundo. Atenção petistas de todo o Brasil, saiu o resultado da primeira etapa do 7º Congresso Nacional do PT.
A resolução foi aprovada em reunião da Comissão Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores, realizadas na última segunda-feira, dia 14. Confira mais detalhes no site do PT, www.pt.org.br. E a bancada do PT cobrou ações do Procurador-Geral da República por omissão do governo no desastre do vazamento de óleo no litoral do Nordeste. E a direita não para de divulgar fake news. Dessa vez a vítima é o ex-senador Lindenberg Farias, que já acionou judicialmente os autores de mais uma mentira criada pela direita. Vamos acompanhar. Já não dá para negar as evidências da perseguição de Moro ao ex-presidente Lula. Agora foi a vez do ministro do STF, Gilmar Mendes, criticar o, abre aspas, lavajatismo da mídia, fecha aspas, e dizer que Lula merece julgamento justo. Não é mais segredo para ninguém que o melhor presidente da história do Brasil é alvo de uma perseguição política. O país precisa de Lula e ele precisa do seu apoio. Contribua para a campanha da Vigília Lula Livre. Acesse o site vigilialulalivre.pt.org.br. E o Semana 13 de hoje vai ficando por aqui. Mais uma semana intensa, hein, Marta? Nem me fale, Iago. Obrigada e muita luta e resistência pela frente. É isso aí, pessoal. Confira todos os detalhes sobre como foi o ato de justiça para Lula, o resultado do 7º Congresso e outras novidades da semana no site oficial do PT, o www.7congressodopt.com.br. Não esquece nossas redes também não, PT Brasil, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Segue a gente lá, gente. Seguimos juntos e juntas. E o Semana 13 está de volta na próxima sexta-feira. Até lá! Lula livre! Lula livre!